lá tinha um povo também que adorava a Deus. Samaria não era só um povo samaritano, tinha povos ali que tinham temor, tinha um povo ali que tinha um desejo, né? E além disso, era povo de Deus, mesmo que não servia, mas era um povo que Deus tinha obra, que Deus tinha um propósito na vida de cada um, porque a Bíblia fala que Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. Então esse povo, eles estavam perdidos, Deus queria salvar o povo. Então Deus permitia que os reis fizessem isso nessa cidade para chamar a atenção do povo, para que o povo voltasse para Deus. Porque Jesus, ele não veio por um acaso, ele veio para nos salvar. Então, o mesmo Deus, aleluia, que está conosco hoje, era o mesmo Deus que estava com eles, que queria salvar. Mas aí o rei da Síria veio e saqueou, junto com seus exércitos, e saqueou aquela cidade. E o que aconteceu? E ali, aquela cidade, houve uma grande fome, né? Em Samaria houve uma grande fome. Por quê? Porque ela foi cercada e até as cabeças dos jumentos eram vendidas. Os jumentos antigamente eles tinham valor. Tanto é que Jesus pegou um, né, para serviço dele. Estava preso aquele jumentinho. E Jesus chegou e falou assim: solta, porque eu preciso dele. Né? Então, até o jumento tem valor para Deus. Tudo é valoroso perante Deus. Às vezes a gente pega um animal, a gente tem animal que a gente não dá muito com ele, né? Mas a gente sabe que para Deus é valoroso. Se Deus colocou no mundo, é para um significado. Às vezes para nós é um inseto, é uma coisa que prejudica. Mas se você for ver, tem um significado para tudo, né? Nada. Deus faz tudo, Deus faz todas as coisas. Então, esse jumento aqui, ele foi vendido e foi vendido por 80 peças de prata, né? Por 80 peças de prata. E por 5 peças de prata, um esterco de pombas. Então, a fome estava tão grande que o povo pegava os estercos para fazer alimento. E não era pegado, era vendido, era comprado. Então, tudo tinha valor. Chegou ao ponto de o povo comer esterco de pombas. E a cabeça do jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, o rei, meu senhor. Por que essa mulher clamou ao rei? Porque o rei é autoridade naquele lugar. Era o rei que Deus constituiu para cuidar do povo. Só que esse rei aqui era um rei que não temia a Deus. Então, se ele não temia a Deus, acha que ele ia cuidar daquela mulher? Que ele ia ter piedade daquela mulher, que ele ia ter temor de Deus? Não. Mas aquela mulher, por achar que o rei poderia cuidar dela, ter misericórdia dela, né? Porque às vezes a gente vai diante de pessoas que a gente fala assim: esse vai me ajudar, ele tem como, ele pode, ele é autoridade. E quando você vai, você não é ajudado. E se nós não temos Deus? Se nós não temos o nosso Salvador, se nós não temos um trabalho, se nós não temos algo que a gente colocou ali como um propósito, fala assim: não, Deus vai me ajudar dessa forma, porque aqui eu já tentei, essa porta eu já bati e eu não tive resultado algum. Então esse povo não tinha trabalho, não tinha emprego, porque a cidade estava em ruína, o povo estava passando fome. E quando ela vai pedir o socorro, aquilo que ela está acreditando ser possível para ela, também não tem, né? Então muitas vezes a gente depara com situações igual essa mulher. Você já bateu em tantas e tantas portas que você não quer bater mais. Tem pessoas que estão prostradas. São pessoas que decepcionou, às vezes com muitas coisas e outras com coisas pequenas. Mas é uma decepção, é uma dor que a gente não entende, que a gente não pode julgar e nem condenar, porque a gente não sabe. Então essa mulher, ela vai falar: acode, meu Senhor, né? Acode. Então o rei responde para ela: e disse-lhe o Senhor:
E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acredita, eis que eu irei, né, te socorrer. Então ele está dizendo: se Deus não pode fazer nada por você, olha qual a situação, está em ruína Samaria, estamos com bastante fome, o povo está morrendo. Se Deus não te acudiu, eu vou fazer o que por você? Né? Então quando o médico chega e fala para você: olha, aqui é só Deus. E tem outro que desengana mesmo e fala assim: aqui nem Deus. Né? Porque tem pessoas insensíveis, tem médico também, tem pessoas também que... tem pessoas que são pessoas que não têm aquele temor. Quando você vai diante de um médico, diante de uma pessoa que ele não pode te ajudar, mas ele também não te desanima, tá bom. Mas tem hora que você vai diante de pessoas que além que eles não te ajudam, mas eles te atrapalham. Desanima a gente, né? Quando a minha mãe chegou no último médico, que ela não podia tomar nenhum medicamento, e eu vinha caminhando pelo mesmo caminho dela, que eu cheguei a uma situação que nem de pirona eu não podia tomar mais, que tudo me fazia mal. A minha mãe chegou no médico, o médico disse para ela, eu não estava nesse dia, eu sempre acompanhava ela, mas na sala eu não estava com ela. Mas ela conta que quando ela chegou diante do médico, o médico falou assim: Dona Maria, se a senhora não parar de beber, a senhora vai morrer. Porque tudo na senhora, os órgãos estão tudo afetados. E se a senhora quiser viver um pouquinho mais, procure uma igreja. Porque nenhuma dipirona eu posso mais passar para a senhora. Porque uma mesma dipirona que pode curar dor de cabeça, ela também pode te matar. Um remédio que você pode falar assim, ele é inofensível, mas se você beber ele, tipo assim, 2, 3 comprimidos a mais do que foi posto, ou uma dosagem a mais, aquilo que vai te ajudar pode te matar. Né? Então, o médico falou para ela: a senhora procura uma igreja, porque no caso da senhora não tem mais jeito. Porque o desespero na vida dela era tão grande, tão grande, tão grande. Eu não sei por que essa mensagem, porque que o Senhor está falando dessa forma, mas o Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer, e a gente tem que falar aquilo que Deus manda, não o que a gente quer, porque a palavra que eu tirei é totalmente diferente, mas está falando das mesmas coisas. Aleluia. Então, a minha mãe, o desespero dela era tão grande quando vinha a dor e o desejo de beber, que era incontrolável, que ela bebia tudo que vinha pela frente. Eu já vi a minha mãe beber perfume, eu já vi ela beber álcool, desses de a gente usar no hospital. A minha mãe, uma dipirona, ela virava na boca o vidro de uma vez, e tudo que era remédio ela ia tomando. De uma vez. Ela intoxicou toda os comprimidos que a médica passou, ela intoxicou, ficou tudo cheio de caroço. Minha mãe ficou em pele, o corpo dela ficou em chaga viva. Ela tirava a roupa e abanava assim, de tanta ferida, que o couro soltando. E ela deitava no sofá da cozinha, e quando a gente chegava perto, ela não suportava ninguém, ela não recebia visita nenhuma, ela enrabava todo mundo. Um calor, ela disse que era um calor insuportável, queimava aquilo. Mas era porque do intoxicamento, porque ela bebia tudo. O desespero faz a pessoa fazer coisa que ele não quer. E às vezes a gente fala: mas por que fulano fez isso? Eu não entendo, mas fulano só andava sorrindo, mas fulano parecia feliz por causa do desespero. O desespero, ele faz a gente fazer coisas, ou seja, a ansiedade, a depressão vem do desespero. A pessoa faz coisas que ele não quer, mas ele não vê uma saída. Aí o salmista vem: olha, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por quê? Porque quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, os teus caminhos não vão pertencer mais a você. Ainda que você queira morrer, Deus vai fazer você viver, mesmo que você não quer viver, mas Deus vai fazer você viver, porque Ele tem um projeto na tua vida. Então o salmista diz: entrega, porque quando você entrega, às vezes você fala: eu não quero mais, Senhor, eu não consigo mais, está difícil para mim, mas o Senhor fala: mas comigo você vai vencer, você não está só, parece que você está só, mas você não está só, porque agora você entregou. E entregar significa confiar.
Então o que essa mulher faz? Essa mulher vai diante do rei e fala: olha, me acode, me ajuda, porque estamos com fome. Aí ela vai e explica para o rei, e ela fala assim: disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me diz: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então a Bíblia fala que a fome chegou tão grande nessa cidade chamada Samaria, que duas mães desesperadas ali, o que elas fizeram? Elas fizeram tipo um pacto, tipo um compromisso. Aí uma falou para outra, falou assim: olha, nós estamos morrendo de fome, o que é que nós temos? Nós só temos nossos filhos. Então vamos fazer assim: hoje você me dá o seu, nós mata e come, e amanhã nós reveza e come o seu. O desespero. Então a família já não existia mais. Família na Bíblia é projeto de Deus desde o começo. Deus, quando fez Adão, ele falou assim: ó, Adão, ele pensou, não chegou nem a falar nada para Adão: vou fazer uma adjuntora para você, não é bom que o homem fique só. Os animais tudo tem o seu par. Será possível que o homem que eu fiz está a minha imagem, não vai ter ninguém? Ele olhando para Adão, ele viu que Adão tinha desejo. Não esse desejo que a gente tem carnal, mas ele tinha o desejo de ter alguém com ele, para ele conversar, porque ele conversava com os animais, mas só ele falava, os animais não falavam. Então ele sentia só, ele só conversava com Deus. Mas Deus também tinha suas ocupações, né? Deus não poderia estar o tempo todo com ele, que naquele tempo ainda não tinha o Espírito Santo. Deus era único. Deus e os anjos. Então Deus desce na terra uma vez por dia e conversa com... Ali no jardim ele conversa com Adão. E naquele dia, Deus olha para Adão e vê que ele está sentindo falta de algo. Adão não tinha falado. Mas Deus, que é soberano, ele sabe até mesmo aquilo que nós não pensamos. Aí Deus falou assim: eu vou fazer uma adjuntora para ele. Olha como ele olha para os animais, tudo alegre, feliz. Todo tem o seu pai aí. Um dorme no colo do outro. Os passarinhos. Agora o meu filho está só. Deus não fez ninguém para viver só. Mas tem onde está dizendo só que é mal acompanhado, é verdade. Né? Mas Deus fez uma adjuntora para Adão. Uma família. E aqui a família aqui em Samaria está sendo destruída porque a fome chegou e agora aquelas mulheres matam seus próprios filhos e começam a se alimentar. Elas falam, ó, e ela está contando para o rei, dizendo: olha, uma mulher apareceu e pediu para que matasse o meu filho primeiro, que nós comemos o meu filho. Mas no outro dia ela não quis matar o dela. E aí ela foi conversar com o rei, para ver o que o rei poderia fazer. Ou seja, foi injusto, né? Porque se as duas concordou, a outra não foi, né? O amor dela pelo filho foi maior do que o amor dela pelo filho da outra. E Deus, olhando para nós, o amor dele é igual para nós. Mas o nosso amor pelo nosso irmão não é igual ao amor de Deus. A gente faz acepção, né? Às vezes a gente não quer amar como Deus ama. E a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, independente de qualquer coisa. Independente de religião, independente de tudo. Nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Mas essa outra mulher, ela não amou o filho da sua amiga. Ela não viu como mãe. Ela poderia falar: se fosse o meu filho. É o filho dela, né? Nós comemos o filho dela. Mas o meu eu não quero. Então, ela quis o mal para a mulher, mas o dela ela defendeu. Mas filhos são tudo igual, né? Filhos é filho. Então o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, eu tenho pelo filho de qualquer pessoa.
A mesma oração que eu faço por salvação para os meus filhos, eu faço por salvação de qualquer filho, de qualquer mãe. Porque mãe é tudo igual. Só muda de endereço. Mas o coração é o mesmo. Umas sofrem mais, outras sofrem menos, mas todas passam por algo, né? Então, essa mulher não compadeceu. Então, aquela outra foi diante do rei. E o rei fala, se Deus não pode fazer nada, não fez, eu vou fazer o que por você? Então, a Bíblia fala no versículo 10 que sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, né? Então, ele rasgou as suas vestes. Os reis faziam muito isso. Quando algo dava errado, ou quando eles queriam chegar diante de Deus, eles rasgavam a sua veste, sinal de humilhação. As vestes reais, eles ficavam todos arrumados, bonitos. Então, quando eles rasgavam as suas vestes, estavam dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, está difícil, eu estou mostrando que eu estou rasgando as minhas vestes. Mas o Senhor também vai dizer que Ele não quer hoje que nós rasgamos as nossas vestes, que andamos nu. Mas que nós rasgamos o nosso coração. E tem pessoas que, em vez de rasgar o coração, estão rasgando as vestes. Né? Estão envergonhando a palavra de Deus, envergonhando a si mesmo. Porque a Deus ninguém envergonha. Ao invés de nós rasgar as nossas vestes, a gente rasga o nosso coração diante de Deus. Mas os reis, sim, eles rasgavam. Davi, quando ele pecou, que ele foi diante de Deus, ele tirou as suas vestes, ou seja, ele rasgou. Rasgou o sinal de humilhação. Esse sinal de dizer, ó, essas roupas não me adianta nada. Esse calçado bonito, sem a presença de Deus, essa casa que eu tenho, esse sofá que eu passo o dia ou a tarde toda sentado ali, sem tempo para mais nada. Hoje, quando a enfermidade chega na minha casa, eu não consigo sentar, eu não consigo ter paz, até que o meu problema esteja resolvido. Então ele rasgou as vestes. Então a Bíblia diz, versículo 31, e disse-me assim, me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Aí o que o rei faz? Em vez de ele rasgar as vestes como ele rasgou e clamar a Deus, para que Deus entre com providência, para que venha chover sobre a terra, para que o alimento venha novamente brotar no campo, ele vai para cima de Eliseu, diz que Eliseu que é culpado, que Eliseu que profetizou, né, que Eliseu que profetizou e agora ele quer acabar com Eliseu. Então ele vai e fala, se hoje eu não acabar com a vida de Eliseu, que Deus me faça, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu hoje ficar sobre ele. Então muitas vezes acontece algo na nossa vida e a gente fala, foi por culpa de fulano, foi por causa de fulano, né? Muitas pessoas veem na internet, eu saí da igreja por causa de Deus, por causa de Deus não, às vezes a gente afasta de Deus por causa dos problemas. Mas Deus, Ele não afasta de nós. Deus é tão bom que às vezes nós afasta, a gente fica 2, 3, um mês sem orar, mas Deus, Ele não fica longe de nós. O Espírito Santo, Ele está sempre conosco, Ele está nos dando livramento, Ele está nos amando, mesmo sem nós querer, né? Porque a Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu, não nós escolhemos a Deus. Então Ele vai culpar Eliseu. Então estava Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Antes mesmo daqueles homens chegarem até Eliseu já teve a revelação. Então antes do inimigo tentar contra as nossas vidas, Deus já revelou, Deus já quebrou o laço, Deus já destruiu os nossos inimigos. Então, a Bíblia fala que Eliseu ele estava junto com os anciãos em vigilância. Quando Eliseu estava sentado em sua casa, os anciãos também estavam com ele. Aí, quando o rei enviou mensageiro dizendo que ia acabar com Eliseu,
Eliseu já estava com a resposta na ponta da língua. Eliseu disse assim: olha, você viste? Eles vieram aqui para acabar comigo. Diz até que vai tirar minha cabeça fora. Os filhos do homicida mandou tirar a minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? Então eles não tinham chegado ainda. Porque Eliseu fala que ele teve a visão. Que ele falou assim, ó, quando eles chegarem, eles vão mandar mensageiro para arrancar a minha cabeça. O mensageiro está vindo, não é só para dar o recado, ele está vindo para arrancar a minha cabeça. Então Satanás, ele não manda recado não. Quando ele vem para destruir. Mas o Senhor já está lá dando vitória. Então Eliseu fala assim, olha, viste como os filhos dele são homicidas, mandou tirar a minha cabeça. Vocês olhai quando ele vier. Olhai para o mensageiro. Aí quando eles vierem, fechai a porta. Feche a porta. Como Deus falou para aquela mulher através do seu profeta. Feche a porta, você e os seus filhos, entra para dentro do quarto, deita azeite nas vasilhas. Feche a porta. E empurra a porta sobre eles. Para que eles vá para fora da porta. Porventura, você não vai ver o ruído dos pés, junto com eles também vem o seu Senhor, vem o rei. Eles não estão vindo sozinhos, não. O inimigo, quando ele vem para destruir, ele vem com comitiva. Muitas vezes ele fica ali escondido. Aí quando o inimigo, o mais novo, não consegue acabar conosco, ele vem. E quando a gente repreender ele em nome de Jesus, que ele vai embora, ele vai lá e busca o mais forte. Aí ele fica tentando, e você está, o sangue de Jesus tem poder, e você está repreendendo, e você está mandando ele embora, ele vai, mas ele volta. Cada vez que ele volta com o mais forte do que o outro. E a Bíblia diz que chama legiões. Então, Eliseu está falando, olha, empurra com porta e tudo. Você vai ver o ruído dos pés do seu Senhor com eles. Então eles não estavam só, os mensageiros não iam só. O dono, o rei falou que eles iam, o mensageiro, mas o rei estava com eles. Assim como o rei Jesus está conosco, eles também têm os seus cabeças também. Quando um está fazendo maldade com o outro, já estão encerrando. Quando um está fazendo maldade com o outro, eles mandam. Ele tem ali os seus, eles mandam. E eles ficam lá. Que eu já vi na macumba. Ali eles ficam fazendo. Ali eles preparam tudo. Eles preparam a comida, preparam a farofa, preparam tudo. E falam, vai, bota em tal lugar assim, coloca em tal lugar assim, invoca o nome de fulano, leva a fotografia de fulano, leva uma peça de roupa. E eles não vão dormir não. Eles mandam aquele povo ir para as cachoeiras, para as matas, para as beiras do rio, para o cemitério, e eles ficam lá no quartinho, intercedendo pelos que estão indo. Eles ficam lá, pedindo força, os Exus, os tranca-rua, os demônios, que antes tinha nome, era Exu, tranca-rua, mas na Bíblia eles são demônios caídos. Mas eles não querem ser chamados de demônio e de Satanás. Quando você fala que um desses é Satanás e demônio, tem uns que falam assim, ó, eu vou te processar. Não pode. Mas Jesus pode ser chamado de Beelzebul, igual eles chamaram Jesus de Beelzebul. Queria matar Jesus porque Jesus fez milagre. Mas eles não podem ser demônio. Se você falar que um desses é demônio, ele fala, vou te processar. Você não pode mais expulsar demônio. Está surgindo uma lei aí, preta, que daqui um dia nem os crentes podem mais orar para expulsar demônio de ninguém. Então se alguém estiver passando por um processo, estiver passando por um problema espiritual, ele vai ter que orar sozinho. Ele vai ter que repreender dele mesmo o mal. E se ele está com o mal, como que ele vai repreender o mal? Como que ele vai ter força? Se a Bíblia diz que Jesus deixou escrito para os discípulos, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e
for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Não é Jesus que está condenando, ele está falando que já está, porque você não crê. Se nós não cremos, nós já está condenado. Não é Jesus que está condenando, não é a igreja, não é o irmão, é a palavra que já está dizendo, você está condenado. Não é Jesus que está falando, porque Jesus ainda é o nosso advogado. E Deus ainda não veio como juiz. Então quem está condenando nós é nós mesmos, nossos pecados, nossa atitude. Então Jesus foi chamado de Beelzebu. Mas já viu uma pessoa que está enferma, ele curar ele mesmo? Se uma pessoa vai no médico porque ele está doente, ele precisa de um médico. Então se nós estamos enfermos, nós vamos até Jesus, porque Jesus nos cura. Agora como que nós enfermos vai curar de nós mesmos? Você não tem força nem para mornar uma água para tomar, precisa de alguém ali para fazer um chá para você, fazer um remédio, um caldo. Agora pense em uma pessoa manifesta, ele sozinho e ele vai morrer. Porque vai chegar uma hora, vai chegar um dia e já está a lei, já está para ser assinada. Ainda não foi, porque Deus não permitiu, mas se o mundo continuar do jeito que está, Deus vai permitir que essas leis sejam assinadas, porque uma hora ou outra elas vão ser cumpridas. Porque Jesus está voltando e a palavra dele vai ser cumprida. Passa os céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então a palavra de Deus vai cumprir. Então já pensou você chegar em um lugar, uma pessoa chegar na sua casa e precisar de ajuda e você não puder porque você está correndo risco de ser preso e ser morto. E tem pessoas que têm medo da morte, tem pessoas que têm medo de ser preso, tem pessoas que têm medo. E não vai fazer isso. Ela não vai ajudar essa pessoa como essa mulher. A mulher comeu o filho da outra, mas no dia de comer o dela, ela não aceitou. Porque ela só pensou na fome dela. Mas no outro dia, ela já estava saciada, né? Ela ia pensar na fome da outra. Né? Então, no outro dia, ela